O poder da fé em tempos de incerteza. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. E diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de factos que se não veem. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. A fé é tu acreditares em algo que tu ainda não vês, mas tu sabes que pela fé vais conseguir. Precisamos reconhecer os desafios dos tempos incertos, crises económicas, problemas familiares, doenças, etc. E em todos estes problemas e todas as adversidades que podemos passar na nossa vida, nós precisamos de ter fé. E por isso, precisamos do poder da fé em tempos de incerteza. E os tempos que vivemos hoje em dia são tempos de incerteza. Os tempos que nós estamos a viver neste momento são tempos estranhos. E às vezes nós próprios, como na nossa vida pessoal, também passamos por momentos delicados, por momentos de incerteza. Amém? Então, como podemos permanecer firmes quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? Como é que tu e eu podemos permanecer firmes quando tudo à nossa volta parece que está a cair, está mal, está errado, parece que tudo à nossa volta vai cair? Precisamos do poder da fé. Amém? A resposta a esta pergunta está na fé como uma âncora e um refúgio em tempos de incerteza. Em tempos de incerteza, em tempos de tribulação, de tempestade, a nossa fé tem que estar firme. Firme em quê? Firme na rocha que é Jesus. A tua fé tem que estar firme em Deus. Não tem que estar firme em nada, em ninguém, em nenhum material, na nossa sabedoria. A nossa fé tem que estar firme em Deus. Amém? Então hoje a nossa lição é bem pequenininha, mas vamos falar aqui de 4 pontos essenciais da fé, para sabermos o que é fé. E o primeiro ponto é: o que é fé? Se estás a apontar, aponta. Fé não é um sentimento vago, mas é uma confiança firme em Deus e nas suas promessas. A fé é tu teres tu estás firme nas promessas de Deus, estás firme em Jesus Cristo, é teres a tua confiança posta no eterno, posta no Altíssimo. Não é pôr a tua confiança no banco, não é pôr a tua confiança no primeiro-ministro, no presidente, não é pôr a tua confiança nos teus filhos, na tua esposa, no patrão, na empresa, no dinheiro. Não, a nossa confiança tem que estar em Deus. Porque todas as situações humanas são imprevisíveis e podem mudar a qualquer instante. Mas a única coisa que não muda é Deus. O único que não muda é Deus. Então a tua confiança tem que estar posta em Deus. Amém? Como diz lá em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou o firme fundamento, como diz em outras versões. Das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então a fé é algo que tu ainda não vistes. Tu esperas, mas tu ainda não vistes. Mas tu tens confiança em Deus que isso se vai realizar, que isso vai acontecer. Amém? A fé é como confiar numa ponte para atravessar o rio. Quando tu passas uma ponte, tu tens fé que a ponte não vai cair. Se fores atravessar as pontes lá grandes em Lisboa, a 25 de Abril, tu tens fé que aqueles cabos de aço que seguram aquela ponte não se vão soltar a qualquer instante e a ponte vai cair. Essa fé é uma fé natural. Então a fé
É como isso. Porque mesmo sem ver o que está debaixo, nós confiamos na sua estrutura. Mesmo sem ver como a ponte se segura, tu passas na ponte, tu não vês a estrutura, tu só vês que há um caminho, tu passas. Porque sabes que ela não vai cair. Porque sabes que os engenheiros certamente fizeram bem os cálculos para que ela não caísse. Então a fé é parecido com isso. A fé permite-te ver além das circunstâncias. A fé permite-te ver além do visível. Permite-te ver o invisível. Talvez tu queiras um carro, tu queiras um trabalho novo, uma casa nova, e tu pela fé já podes começar a visionar esse novo trabalho, essa nova casa, esse novo carro, esse novo projeto, e tu começas a caminhar dentro dele. Porque estás a pôr fé. Estás a engendrar esse projeto dentro de ti. Amém? Mas a fé sem Deus não é nada. Então a tua fé tem que estar firme em Deus, tem que estar firme na rocha, em Jesus Cristo. A tua confiança tem que estar posta nele. Amém? Então, a pergunta que se faz é: em que é que tem colocado a sua confiança nos dias difíceis? Aonde tens posto a tua confiança nos dias difíceis? Onde tens posto a tua confiança na tribulação? Onde tens posto a tua confiança na tempestade? Quando parece que as coisas não andam, que as coisas não crescem? Onde é que tens posto a tua confiança? Tens-te irritado? Tens culpado tudo à tua volta, tudo e todos? Coloca a tua fé e a tua confiança em Jesus. Não sejas como uma metralhadora que dispara a todo o redor no tempo da tribulação. Põe a tua confiança em Deus. Porque mesmo que estejas a passar por problemas, dificuldades, Deus tem a solução para o teu problema. Deus tem a solução para ti. Só com Ele tu podes avançar, tu podes seguir. Amém? Então, nós precisamos de fé em tempos de incertezas. Amém? Então nós já vimos o que é fé. A fé é a confiança firme em Deus e nas suas promessas. É termos a nossa fé, a nossa confiança firmada nele. Amém? Segundo ponto. Vamos ver exemplos de fé em tempos de incerteza. Mas tu pensas, o pastor está a falar de fé em tempos de incerteza, mas e na Bíblia? Onde é que podemos encontrar? Então nós vamos ver na Bíblia homens de Deus, alguns heróis de fé que passaram por tribulações, passaram por problemas. Irmão, estás a passar por problemas, estás a passar por tribulação, não és o único. Nós ainda estamos na terra, ainda estamos aqui há tribulações. Temos que anelar que o céu deixa a terra. Mas aqui vai haver tribulações, vai haver preocupações, vai haver lutas, vai haver adversidades. E eles também passaram. Então nós vamos ver alguns. Abraão confiou em Deus para deixar a sua terra natal. Abraão confiou em Deus para deixar a sua parentela, deixar a sua terra onde tinha nascido, onde tinha vivido toda a sua vida. E quando eu digo toda a sua vida, era mesmo toda a sua vida. Gênesis 12, 1 a 4 diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus disse a Abraão: olha, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Não foi para a terra que Deus lhe mostrou naquele exato momento. Não, olha, sai, caminha, que eu vou-te mostrar a terra. E depois diz: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi com Ló,
e foi logo com ele. E era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, Abraão recebeu uma ordem de Deus quando? Quando era jovem? Quando tinha quantos anos? 75. E ele foi firme na fé. Deus disse, olha, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Deus disse, olha, sai, mas eu ainda não te mostrei o destino. Há um destino. E esse destino é que eu te farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, agradecerei o teu nome, serás uma bênção. Mas até que Abraão chegasse à terra prometida e a sua geração se estabelecesse na terra prometida, passaram muitos anos. Primeiro, Abraão não tinha filhos. Ele podia pensar, 70 anos, fará-te-ei uma grande nação. Mas não, ele ficou firme na fé. Ele não creu contra a esperança. Ele ficou firme na fé. E quando Deus deu a ordem, ele pôs-se ao caminho. Então, quando Deus te dá a ordem, quando Deus não olhes para as circunstâncias, põe-te a caminhar, põe-te a fazer. Não pares. Não é tempo de pararmos. Não é tempo de estarmos quietos. É tempo de avançarmos. É tempo de o povo de Deus conquistar novas coisas, algo novo. É tempo do povo de Deus ser um povo curado, ser um povo próspero, abençoado, alegre, feliz. Amém? Segundo, Jó manteve a sua fé mesmo enfrentando perdas e sofrimento. Jó perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu família, perdeu terras, animais, perdeu a sua riqueza, ficou enfermo, mas mesmo assim ele manteve a sua fé em Deus. Jó 1, 21 a 22. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, mesmo com o problema, com a situação complicada que ele estava a atravessar, ele não atribuiu a culpa a Deus. Ele disse, olha, o Senhor tirou, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome de Deus. Ele abençoou. Disse, olha, e no final Deus o abençoou, porque ele manteve a sua fé firme em Deus. Ele manteve-se firme, manteve a sua fé firme em Deus, a sua confiança posta no Altíssimo. Então, irmão, mesmo que estejas a passar uma situação complicada, uma tribulação, põe os teus olhos, a tua confiança posta em Deus. Amém? Amém? Terceiro, Jesus. Jesus demonstrou confiança no Pai, mesmo enfrentando a cruz. E tu dizes, mas Jesus era o Filho de Deus. Sim, mas Ele veio a esta terra como homem. Sentiu a dor como homem. E Ele mesmo enfrentando a morte, e a morte de cruz, sendo açoitado, sendo pregado na cruz, Ele enfrentou a cruz com confiança em Deus. Nunca tirou a sua confiança do Pai. Lucas 22, 42 diz, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele disse, olha, se quiseres, passa de mim este cálice. Mas contudo, faça-te a tua vontade e não a minha. Assim, temos que ser nós também. Temos que aprender um pouco com Jesus. Um pouco não, temos que aprender tudo com Ele. Ele manteve a sua confiança em Deus. Ainda que não fosse possível passar aquele cálice. Ainda que não fosse possível ele não passar aquilo. Diz, ele manteve a sua confiança em Deus. Amém? Às vezes não é possível não passarmos as tribulações.
Às vezes vamos ter que passar pela tribulação, vamos ter que passar pelo problema, pela confusão, mas Deus te vai dar forças. Se a tua confiança estiver posta nele, Ele te dá forças para atravessares o problema, para atravessares o rio para o outro lado. Porque Deus quer um povo que se esforce, que se mantenha. Tal como Josué tinha que atravessar o rio para o outro lado e Deus disse: esforça-te e tem bom ânimo. E passa esse Jordão. Então nesta noite Deus também te diz: olha, esforça-te e tem bom ânimo. Mantenha confiança em mim. Continua a confiar em mim. Amém? Amém? Então a fé dá-nos forças e direção para enfrentar as dificuldades. A fé dá-te força para tu poderes avançar, para tu poderes enfrentar as dificuldades. Ainda que tudo esteja a cair ao teu redor, tu estás firme nas promessas de Deus. Ainda que venha a enfermidade, tu podes dizer: pá, pelas feridas de Jesus eu sou sarado. Ainda que venha o problema, tu dizes: não, o meu Deus é um Deus de paz. Há solução para este problema. Tudo é possível àquele que crê. Então enche-te da palavra de Deus, porque a fé vem, a fé não vem, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé materializa-se na tua vida pelo ouvir da palavra de Deus. Amém? Amém? Então a fé dá-te força e direção para enfrentar a dificuldade. A fé ajuda-te a vencer o problema. Talvez digas: mas eu não estou sem trabalho, estou enfermo, tenho luta com a minha família. Irmão, vamos agarrar à fé, vamos agarrar à palavra de Deus, vamos ser fortes na fé. Amém? Vamos levar a nossa fé ao ginásio, fortalecê-la, sermos fortes, usarmos o poder da fé na nossa vida. Amém? Terceiro ponto. O impacto da fé nas nossas vidas. Qual é o impacto da fé nas nossas vidas? O que é que a fé produz na tua vida? Primeiro, a fé é fonte de paz. Fé como fonte de paz. Filipenses 4:7. A paz de Deus excede todo o entendimento. Guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus excede todo o entendimento. Então, nós temos que ter a fé como paz. Porque quando nós temos a fé, quando nós estamos firmes na fé, nós temos paz. Porquê? Nós sabemos que temos Deus do nosso lado, que Deus está connosco, que Ele tem solução, que ainda que o problema seja forte, seja algo que parece impossível aos nossos olhos, nós podemos pôr os nossos olhos no Altíssimo e dizer: Pai, eu te entrego o meu problema, e descansar nele. E Ele te dá a paz que excede todo o entendimento. Segundo, fé como motivação para agir. Tiago 2:17. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Irmão, a salvação não vem pelas obras, mas nós precisamos de fazer alguma coisa. Tu não podes ter a tua confiança posta em Deus, simplesmente, e sentas-te. Faz Deus. Não, nós temos que estar a trabalhar. Nós temos que estar a fazer algo. Nós não podemos estar preguiçosos. Nós temos que estar a agir. Porque a fé sem obras é morta. Então tu tens que estar a caminhar, tu tens que estar a ler a palavra de Deus, tu tens que estar a fazer a vontade de Deus, tu tens que estar a caminhar, a trabalhar. Mas eu quero ser próspero. Eu quero riquezas. E o que é que tu estás a fazer para obter as riquezas? O que é que tu estás a fazer?
Estás a trabalhar ou estás sentado à sombra da bananeira? Deus também nos mandou fazer. Deus diz, quem não trabalha não come. Então Deus vai abençoar-te. Quando tu estás a trabalhar, quando tu trabalhas, quando tu te empenhas na obra de Deus, quando tu semeias, quando tu fazes, quando tu estás a trabalhar, quando tu estás a fazer algo, que Ele diz, o meu filho está-se a esforçar. E as janelas dos céus se vão abrindo de par em par sobre a tua vida. Agora, se não estamos a fazer nada, se não estamos a ler a sua palavra, se não estamos a buscar, se Ele não te conhece, se tu não conheces o teu Pai, como é que Ele te pode abençoar? Mas o Pai quer te abençoar com as bênçãos celestiais, quer te abençoar com saúde, com prosperidade, com vida, com família. Quer te abençoar. Ele quer o seu povo alegre, feliz. Amém? Fé não é só para riquezas, é para termos saúde, para termos paz. Nós precisamos ter a nossa fé alicerçada na rocha que é Jesus Cristo e estarmos a trabalhar, porque a fé sem obras é morta. Amém? Fé como testemunho ao mundo. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Então, irmão, se nós somos luz, nós temos que ser luz. Tu e eu temos que ser a luz do mundo. Onde quer que tu e eu estejamos, nós temos que ser a luz. O ímpio, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de escola, os nossos amigos, as pessoas na rua, têm que ver a luz de Jesus a brilhar dentro de ti. Amém? Nós temos que ser a luz do mundo. Porque quando tu és a luz do mundo, tu transformas o ambiente à tua volta. Talvez o ambiente no teu trabalho seja um ambiente pesado, que tu digas, já estou farto disto. Ser tu a luz do mundo. Ser tu o elemento de mudança, de câmbio, aquele que muda, que transforma o ambiente, que traz boa disposição, ainda que todos estão com o ar carrancudo. E ser tu aquele que gera vida, que gera paz, que gera luz. Amém? Deus diz que nós somos a luz do mundo. Então, se nós somos a luz do mundo, temos que ser a luz. Nós temos que ser a luz no meio das trevas. Nós vivemos num mundo de trevas, numa época de trevas, em que as trevas estão adensando cada vez mais. E a igreja precisa de ser luz. E quando eu falo de igreja, não falo destas 4 paredes. Estas 4 paredes não emitem luz nenhuma. A menos que alguém acenda por aqui uma luz e é para nos iluminar. Quando Deus fala de nós, da igreja, fala de ti e de mim. Fala de nós que somos luz do mundo lá fora. Somos a luz do mundo na nossa família. Somos a luz do mundo no nosso trabalho. Somos a luz do mundo na rua. Somos a luz do mundo quando vamos pagar uma fatura. Ainda que a pessoa tenha comido limão ao pequeno almoço. Tu és a luz do mundo. Tu não sabes o que está a acontecer com aquela vida. Tu não sabes porque é que ela está assim. Pode estar a passar um grande problema e tu podes ser a solução para o problema dela. Então, temos que ser a luz do mundo. E para isso, temos que ter a nossa fé posta no Altíssimo. Porque senão nós vamos ter os nossos problemas e vamos dizer, tu estás zangado, eu estou mais. Porque tu não sabes o meu problema é maior que o teu. Não, irmão, temos que ter a nossa fé posta em Deus, no Altíssimo, e ainda que o nosso problema seja muito grande, descansar nos braços do Altíssimo, debaixo das asas do Altíssimo. E Ele te vai dar forças, te vai dar alento, te vai levar a conquistar tudo o que tu precisas para a tua vida. Amém? Então pensa nisto. Como é que a sua fé tem influenciado as suas atitudes e decisões?
Como é que tens reagido? Como é que tu reages perante a adversidade? Irmão, é na adversidade que conhecemos como está o nosso coração. É na adversidade que conhecemos como estamos. Então, como é que tu reages? Nós temos que estar a reagir em fé, temos que estar a reagir bem. Não podemos polir ao primeiro embate que recebemos. Nós temos que ser a luz do mundo. E o irmão diz, mas isso é um pouquinho difícil. É. Experiência própria. É complicado. Mas com a nossa fé posta em Deus, quando estamos cheios da sua palavra, cheios da sua presença, quando buscamos o Espírito Santo, quando tu lá em casa, antes de sair de casa, 10, 15 minutos, não sei o tempo que tiveres, te ajoelhas e dizes, Espírito Santo, bom dia, bem-vindo, guia o meu dia. Guia-me a fazer o que tu queres neste dia. Está comigo, ajuda-me a atravessar a tribulação. O dia já está a começar complicado, mas Pai, te peço que estejas comigo. Abençoa o meu dia. Obrigado pelo que estás a fazer, pelo que vais fazer. Agradecer, ter um coração agradecido. Agradecer pelo que Ele vai fazer, pelo que Ele já fez. Agradecer pelo dia, agradece pelo dia logo de manhã. Não comas limão como um funcionário que está lá para te atender. Enche-te da presença de Deus. Enche-te de Deus. E vais ver que o teu dia vai ser muito mais frutífero. Vai dar muito mais fruto. Vai ser muito melhor. Amém? Porque quando nós nos levantamos de manhã e nós vamos estar o dia todo. Vamos estar o dia todo zangados com toda a gente, com todo o mundo. E ninguém tem culpa. Os outros não têm culpa pelos nossos problemas. Somos nós que temos que estar firmes em Jesus. Somos nós que temos que ser a luz do mundo. E quando nós de manhã nos enchemos de Deus, nos enchemos da sua palavra, o buscamos, a tua perspectiva muda, o teu olhar muda. Amém? Quarto e último ponto. Como fortalecer a fé em tempos de incerteza? Romanos 10, 17. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé é pelo quê? E o ouvir pela palavra de Deus. Como é que tu ouves a palavra de Deus? Lendo a palavra de Deus. Lendo em voz alta. Meditando na palavra de Deus. Enche da palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. Nos tempos que correm, podes voltar a ouvir pregações, mensagens, fortalece-te. Mas não ouças qualquer coisa. Busca o nosso YouTube, tem lá muita palavra de Deus para ouvires. Mas o mais que podes fazer é ler a palavra de Deus. Mais que ouvir vídeos, palavras, lê a palavra de Deus. Faz com que os teus ouvidos ouçam a palavra de Deus. Porque quando a tua mente ouve a palavra de Deus, se enche de paz, se enche de vida, se enche de força. Porque estás a alimentar o teu homem interior. O teu homem espiritual precisa de alimento, tal como nós todos os dias precisamos de comer. Também o nosso homem espiritual, também o nosso interior precisa de se alimentar. E o alimento é a palavra de Deus. O teu alimento espiritual é a palavra de Deus. É a Bíblia. Alimenta-te do que lá está escrito. Amém? Outra maneira de como fortalecer a nossa fé. Oração constante. Estarmos em oração constantemente. Não estou a dizer que tenhas que tirar 24 horas do dia para orar. Mas levares uma vida de oração. Tirares tempo de manhã para orares. Antes de sair de casa. Tirares tempo para orares. À hora do almoço, tirares um bocadinho para ler a palavra de Deus e orares. Nem que seja 5 minutos. À noite, orares.
Talvez reunires a tua família e orares. Levantares um altar de oração e de adoração na tua casa. Vais ver que isso vai trazer mudanças e transformação. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com a ação de graças. Então apresenta as suas preocupações a Deus. Oração e súplica com quê? Com a ação de graças, agradecendo pelo que Ele já fez. Levar os nossos assuntos a Ele, mas agradecendo pelo que Ele já fez. Tu ainda não vês, mas tu já agradeces. Dizes: Pai, eu te agradeço porque eu já estou curado. Pai, eu te agradeço porque a minha família já toda vai à salvação. Pai, eu te agradeço porque este dia está a ser uma bênção. Pai, eu te agradeço porque este novo projeto onde eu vou entrar vai ser próspero, vai ser para tu, para bênção. Amém? Dá ação de graças. Agradece por aquilo que Ele já fez. Amém? Segundo, como fortalecer a nossa fé? Comunhão com outros crentes. Hebreus 10. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, termos comunhão uns com os outros, virmos à igreja, telefonarmos ao nosso irmão, passar tempo com os nossos irmãos, termos comunhão uns com os outros, falar com outros irmãos, para fortalecer a nossa fé. Talvez o nosso irmão precise de ajuda, precise que a sua fé seja levantada. Talvez um dia sejas tu e alguém te vai ligar e vai orar por ti, orar contigo e ajudar a fortalecer a tua fé. Então, comunhão com outros crentes. Não vivas separado, não vivas sozinho, não vivas falando mal do outro crente. Não te preocupes com a vida dele. Não sabes o problema que ele está a atravessar. Ajuda-o. Se vês que ele está a fazer alguma coisa errada, diz: olha, irmão, eu acho que não vais pelo caminho certo. Agora não vais falar mal com o outro irmãozinho. Não. Comunhão, juntos, em unidade, estarmos juntos. Ajudarmos uns aos outros, virmos à igreja, estarmos juntos na igreja, na comunhão, em oração, congregar-nos. A Bíblia fala em congregarmos. Não é bom que um crente esteja sozinho, não é bom que não venhas à igreja. É bom que estejamos juntos na congregação dos santos, adoremos juntos, ouçamos a palavra de Deus juntos. Amém? Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Infelizmente é algo que continua a acontecer. Então, estarmos juntos, em comunhão uns com os outros. Amém? Não deixes de vir à igreja. Não fiques a ver online. A transmissão online não é para ti. Amém? Terceiro ponto. Lembre-se dos feitos de Deus no passado. Salmo 77:11. Recordarei os feitos do Senhor. O grupo louvor pode subir. Portanto, recordar o que Deus fez na tua vida. Recordar aquilo que Ele já fez. Primeiro Ele salvou-te. Deu-te vida eterna. Talvez já te tenha sarado, já te tenha curado, já te tenha dado um novo emprego, já tenha acontecido algo na tua vida que às vezes nós deixamos de dar valor. Mas nós temos que agradecer pelo aquilo que Ele fez no passado. Sermos agradecidos, lembrarmos os feitos que Deus fez na nossa vida. Amém? Então, a fé é a chave para vencer em tempos de incerteza. Temos de confiar plenamente em Deus, mesmo quando não conseguimos entender o que está a acontecer. Hoje estás disposto a renovar a tua fé em Deus? Para terminar, Salmo 46:10.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, irmão, temos de nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Temos que buscar a sua palavra. Temos que ter a nossa fé firme na rocha. Confiar em Jesus. Ter a nossa confiança posta nele. Amém?